Nós vamos dar início à nossa reunião, primeira pós-pandemia, não é? Nós estamos seguindo a orientação da OMS, por isso nós estamos de máscaras. Inclusive, eu vou até tirar a minha, para que facilite para os irmãos entender o que eu estou falando, e logo em seguida eu coloco novamente. Tá? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês, no Evangelho de João, no capítulo 14. Né? Só a título de esclarecimento, nós temos álcool em gel ali à esquerda. As cadeiras estão distantes dessa forma por conta da orientação que foi nos passada. Tá? Os irmãos precisarem, álcool em gel tem ali. Tá bom? E à medida que os irmãos forem achando, podem ficar de pé. Evangelho de João, capítulo 14. A minha versão é um tanto quanto diferente. Essa é a King James. Eu gosto daquela versão antiga que diz assim, do João de Almeida, né, que fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A minha diz o seguinte, ó: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo, e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Verso 5. Indagou-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Só até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, meu Pai. Te louvamos pelo privilégio e oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui novamente reunidos em teu nome. Meu Deus, obrigado, porque entendemos que mesmo quando não compreendemos, o Senhor está no controle de tudo. Nada fugiu ao controle das tuas mãos. Tudo que existe e acontece é de acordo com a tua vontade, meu Pai. Ainda que momentaneamente nós não consigamos compreender, nós seguimos crendo, porque nós cremos que o Senhor está no controle da situação e que esse momento difícil vai passar. Ó Deus, e brevemente nós teremos liberdade para nos abraçarmos, para cumprimentarmos uns aos outros, à vontade, sem esse distanciamento que mostrou para nós o como é bom estarmos reunidos em teu nome. Meu Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor. Para nós é motivo de alegria estarmos juntos. Obrigado, meu Deus, continua conosco e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. É engraçado olhar para os irmãos mascarados. O texto que nós lemos no início diz o seguinte: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Esses dias o irmão me mandou um folhetinho com um monte de informações, de notícias, né? Notícias diárias do que estava acontecendo. Aí eu disse para ele: rapaz, eu li tudinho, mas a mensagem mais legal que eu achei foi a mais antiga, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, né? Que era um texto bíblico. Aí ele não tinha entendido porque, na verdade, ele falou: não entendi. Na verdade, o que acontece? A palavra de Deus ela é nova a cada manhã. Ela se renova. Quando o texto diz aqui,
Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus estava falando de que ele estaria subindo aos céus e que iria preparar lugar para nós e que voltaria depois para nos buscar. É isso que ele estava falando. Mais à frente, quando nós vamos ver Cristo falando abertamente da sua morte, e ele diz que aquilo era necessário que aquilo acontecesse para que nós fôssemos salvos. Cristo, ele entendia da nossa incapacidade salvífica. Ele sabia que se ele não pagasse o preço pela minha vida e pela sua vida, nós seríamos incapazes de fazê-lo. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração, não permita que o seu coração se preocupe. E essa mensagem ela é tão atual que hoje ela serve para a gente. Hoje nós olhamos para o lado e vemos os irmãos mais distantes e mascarados. Por quê? Por conta do momento delicado em que estamos vivendo. Mas Cristo ainda hoje nos diz, não permitais que os vossos corações se preocupem. Credes em Deus, crede também em mim. Ele segue o texto dizendo que na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, olha, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Para nós, isso é um motivo de acalento, né? Que acalenta o nosso coração. É nós sabermos que, enquanto aqui na Terra, nós não podemos, pelo menos nesse período, nem nos aproximarmos direito uns dos outros, lá no céu não vai ter pandemia, lá no céu não vai ter tristeza, lá no céu não vai ter enfermidade, lá no céu não vai ter nada dessas coisas ruins que sobrevêm sobre nós por conta da nossa carnalidade, do nosso pecado. Lá no céu, as ruas são de ouro e de cristal, lá não vai ter mais noite, não vai ter mais choro. E essa tem que ser a nossa esperança. Mesmo num momento difícil como esse, nós devemos nos lembrar que o soberano Deus, ele está no controle de tudo e que ele é por nós. Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Né? Ainda indagou-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus, no verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos o privilégio de entendermos isso, de que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Lá no capítulo 6 de João, Jesus fala abertamente que ninguém pode vir a ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Se nós estamos aqui nessa noite, foi porque o Pai nos trouxe. Se nós sentimos alegria em meio a esse momento de dor, é porque nós conseguimos crer no Deus Todo-Poderoso, soberano, que não perde o controle da situação. Por isso, mesmo em momentos angustiantes como esses que nós estamos vivendo, nós podemos seguir crendo. Sim, crendo. O fato de nós estarmos respeitando as leis, o fato de nós estarmos usando máscaras, o fato de nós estarmos toda hora lavando ali a mão, no álcool gel e tal, isso não quer dizer que nós não creamos, muito pelo contrário. Isso demonstra que nós cremos, mas também somos obedientes às leis. Demonstra que nós cremos, mas não somos inconsequentes. Demonstra que nós cremos e obedecemos. Por isso nós cumprimos as diretrizes que nos têm exposta por esse, não é? Seguinte pensamento. Às vezes se torna até um tanto quanto pesado pelo momento em que nós estamos vivendo. Mas se Deus permitiu que nós estivéssemos passando por esse período, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque
Se ainda não for o nosso tempo, nós continuaremos aqui louvando ao Senhor. Mas se chegar a nossa hora, nós vamos nos encontrar com Ele e vamos glorificá-lo face a face. Então, para o cristão, a nossa confiança, a nossa esperança não está em algo que nós vemos acontecer aqui. Está em Deus. E assim tem que ser a nossa crença. Conseguir confiando nele, por conta da obra dele, por conta do sacrifício dele na cruz. Não por aquilo que nós somos capazes de fazer, mas por aquilo que Deus fez por nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Os irmãos de louvor. Se quiser ficar ali, você já sai na filmagem? É. Vamos ficar de pé? Amém. Mais um pouquinho pra lá. Aí. Vamos ficar de pé para louvarmos ao Senhor com cânticos, né? Todo mundo mascarado, mas dá para virar assim um pouquinho para cantar. Tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Aleluia. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Glória a Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor Jesus, não é verdade? Por nós estarmos aqui, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não há maior, não há igual a ti.
amigo fiel, consolador, tu és. Eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar. Teu altar. A minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Atrai-me, Senhor, eu correrei para ti. Em teus braços de amor esconderei. Atrai-me, a minha vida em teu altar. Minha vida em teu altar. Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Tu me sondas e conheces, vê se há em mim algum caminho mau. És o meu esconderijo, tu me cercas com alegres cantos de livramento. Não há igual a ti, amigo fiel, consolador, tu és. Glorificamos que é um Deus de amor, um Deus de graça, Senhor. Aleluia. Vamos declarar que Ele é exaltado. Aleluia. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorificam seu santo nome. Exaltado no rei, exaltado no céu. Exaltado no céu. Eu louvarei, exaltado
sempre exaltado, Senhor. Louvarei. Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorificam teu santo nome. Exaltado no céu. Exaltado no céu. Exaltado no céu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da criação. O nosso Deus é soberano. Ele reina antes da criação. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus por sua maravilha, pela sua grandeza. Glória a Deus. Ele reina diante da fundação do mundo. O nosso Deus é soberano. Ele reina diante da fundação do mundo. Até do nosso Deus se movia. Fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, sua por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus.
cantarmos canções que exaltem e engrandecem o nome do Senhor. Essa última quase que a gente não lembra da letra, né? Se não fosse a cola, mas ela conta da criação, de como Deus, soberano como Ele é, criou os céus e a terra. A terra, ela era sem forma e vazia. Gênesis 1, né? O Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Ele criou o céu dos céus, fez a separação das águas, criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Do pó da terra nós fomos criados. Gente, essa máscara é muito ruim. Cantar com a máscara, então, pior ainda. Mas, glória a Deus, gostoso é nós podermos estar aqui reunidos novamente, mesmo de máscara, né? Então, dando continuidade ao nosso culto, eu queria lembrar aos irmãos da nossa construção. Nós estamos aqui, hoje é o nosso primeiro culto aqui nesse local, né? O local foi cedido por um dos irmãos da igreja, porque nós saímos de onde nós estávamos por conta da construção. A gente vai construir o nosso lote, no nosso lote, né? A gente vai construir o tempo onde nós iremos fixar a nossa igreja, ao invés de ficar para lá e para cá, correndo atrás de aluguel, nós vamos construir o nosso local. Deus nos abençoou, nós conseguimos comprar um lote, agora nós precisamos construir esse lote. Não é? Nós entendemos que esse período delicado em que nós estamos vivendo, nós temos que nos preocupar uns com os outros, porque nós temos irmãos que são concursados, nós temos irmãos que são servidores públicos, e nós temos irmãos que são autônomos. Nós temos irmãos que precisam sair para trabalhar, para conseguir comprar o pão de cada dia dentro de casa. Então, esse é um momento de nós demonstrarmos o amor que nós temos, ao menos o amor que nós dizemos que temos. Não é? É muito fácil a gente abrir a boca e falar, eu te amo, meu irmão. Mas na hora que o irmão está precisando, a gente não se dispõe para ajudar. Isso não é amor de verdade. Amor de verdade, ele estende a mão. Amor de verdade é doação, é como Cristo se fez, como Cristo fez. Ele se doou por nós. Ele provou o seu amor por nós, de acordo com a palavra de Deus que diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, por nos amar. E nós também precisamos amar os nossos irmãos. Nós temos que procurar ajudar, ficar sabendo de quem está precisando. Irmãos, sabem que é uma obra que nós não temos verba, e a verba que nós possuímos é aqui de oferta dos irmãos. Não é? Eu gosto de falar isso agora que eu vou falar, porque que eu acho que é o diferencial para a gente, é que os nossos pastores, eles não são assalariados, não recebem salário aqui. Os pastores da nossa igreja, eles, pelo contrário, eles entregam, eles doam também, eles ajudam também, para que aqueles que têm menos consigam ter um pouquinho mais, com a ajuda de cada um dos irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ficou tanto tempo sem nos reunir e, às vezes, nós nos esquecemos do nosso irmão. Às vezes, a gente está no conforto da nossa casa, desfrutando do fruto do nosso trabalho, mas nos esquecemos que tem irmãos que não têm o mesmo conforto e que, às vezes, não tem para comer nem aquilo que a gente está comendo ali, que, às vezes, é engraçado que lá em casa tem a meninada que reclama até se a carne está mole demais, né? Já viu isso, pastor Zé? Se a carne está macia demais, eles reclamam também. Mas a gente precisa lembrar que tem gente que também precisa. Então, que nós não deixemos de contribuir na casa de Deus. Nós não deixemos de ofertar. Quem puder, quem trouxe, deixe a sua oferta. Eu estava comentando com o pastor Osés
que essa parte eu não queria falar que está sendo filmado, mas depois da editada lá, é que eu tinha comentado com os irmãos que eu ia dar um relógio para vender para a obra da igreja. E um relógio mais ou menos, ele não é muito ruim, não. E eu tinha anunciado ele por 1.000, não conseguiu essa grana. Quando foi saiu 600. Aí o pessoal me ligou, mano, todo mundo um negócio com a outra pessoa. Fechou, que a menina fechou Deus abençoe a gente quando a gente dá uma internet. Aí, depois do que a minha. Até um colega. Oi, Zé, tu já. Já foi? Descobriu meu número. Eu digo isso para lembrar os irmãos. Não para. Independente se nós estamos bem ou não, algo precisa continuar. Às vezes, quando nós não esquece de existem pessoas que estão em situações mais delicadas e mais que nós não deixemos de contribuir. A palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos contribuir com alegria, com satisfação. Então, o que nós temos é dada tem algum aviso? Vai. Que a gente vai procurar reunir com os demais irmãos para ajudar quem está precisando. Né? Porque assim que eu entendo que o amor é desse jeito, cuidando do outro. Ser irmão não é só vir na igreja no domingo e falar, ô, meu irmão, você é uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção. E quando o irmão está passando por uma dificuldade, fala assim, vai orar para lá. Não, isso não é cristianismo, não. O cristianismo é ajudar, abraçar, apoiar, estar junto e seguir em frente. Tá bom? Então, tem mais algum aviso, pastor? Então, passar para a pastor Zé. Amém? Deixa eu já botar minha. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, a graça e a paz. Boa noite a todos. Os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão nos ouvindo lá pela internet, vai nos ouvir, vai nos ver. Que bom estar com os irmãos mais uma vez, né? Eu estava com saudade dos irmãos. Alguns a gente se tromba aí na rua, né? No dia a dia, no trabalho. Mas eu estou com muita saudade de vocês. Que bom poder ter comunhão com vocês, embora um pouco limitados ainda por conta dessa pandemia. Eu vou eu vou tirar só minha máscara para ficar mais fácil os irmãos me ouvirem melhor. Bom? Irmãos, como é bom poder estar com vocês. Eu quero rapidamente refletir com vocês em um texto. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu sei que nós estamos passando momentos difíceis, momentos de crise, de grandes dificuldades, seja ela financeira, de saúde física, psicológica e até espiritual. Mas eu não tenho dúvida de que Deus está no controle de todas as coisas e tudo que está acontecendo, o Senhor está no controle e certamente Ele vai cuidar e está cuidando dos seus. Não é, irmãos? Como é bom poder estar com os irmãos aqui, viu? Coríntios,
A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 13, versículo 13. Nós vamos falar hoje sobre alguns elementos bíblicos para suportar os tempos de crise. Não é? Seja qual for a sua crise, existencial, espiritual, pessoal, não é? Psicológica, certamente o Senhor vai nos dar essa graça. Todos acharam? Amém, queridos? Amém. O texto diz assim, o último versículo do capítulo 13, né? Versículo 13 também, tá? Assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu quero tratar hoje com vocês sobre esses três elementos. E aqui eu também poderia dizer que são três elementos: fé, esperança e amor, que são também os pilares da nossa fé cristã. Ok, irmãos? Bem, o apóstolo Paulo nos exorta a permanecer em Cristo, guardando essas três doutrinas básicas. Mas nos lembra que cada uma delas tem o seu valor e um valor especial. Saber que estes valores irá nos ajudar muito em nosso desenvolvimento espiritual nesses tempos difíceis e de pandemia. Vamos lá. O primeiro elemento aqui para Deus fortalecer a sua fé é a fé. Para fortalecer a sua vida é a fé. E dentro dessa fé, ela vai simbolizar hoje para nós que a fé é possível. No discorrer do meu texto aqui, da minha exposição, os irmãos vão compreender o porquê que é possível. Hoje vamos falar, não vamos falar somente de uma fé simples, ou de uma fé rasa, superficial, ou uma fé pequena. Nós vamos falar de uma fé viva, uma fé que é racional e ao mesmo tempo espiritual. E essa fé, ela provém da palavra de Deus, que é o próprio Cristo vivo em nós. Amém? Vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Os irmãos já sabem, é um texto muito conhecido, né? E lá vai nos dar a orientação, o que é fé. E aqui o autor de Hebreus nos orienta e nos ensina. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Assim, entendemos que a fé é a forma que alcançamos a graça de Deus. É isso. A fé cristã ela não é cega, irmão. A fé em Deus, nas coisas que Ele nos diz, né? É uma fé que nos ensina. Nos escritos de Agostinho, o bispo de Hipona, nós vamos entender que o substantivo fé e o verbo crer são utilizados como termos equivalentes. Termos equivalentes. Então, a fé e o crer eram usados como termos equivalentes. A fé é uma virtude sobrenatural. É um dom através do qual o ser humano, sob a autoridade divina, aceita livremente a verdade salvadora e revela, ou revelada por Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fé ela é testemunhada através das Escrituras. Então, a fé, irmãos, o que eu estou aqui hoje falando não é uma fé pequena, como já disse antes. É uma fé baseada nas Escrituras. Logo, o Cristo é o verbo vivo. Então, a fé do crer. A fé, nós precisamos também, dentro da perspectiva da fé, nós temos que buscar a praticar e ter uma fé ativa. Não é? Paulo elogia os Tessalonicenses pela operosidade da fé. A fé que agrada a Deus é muito mais do que apenas pensamentos ou aceitação mental, ou do mental do testemunho das Escrituras. A fé verdadeira, ela é operosa. Nós lemos lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta. Então, nós vemos aqui que a fé,
ela, ao mesmo tempo que ela é espiritual, ela é racional. Porque ela tem um pano de fundo de exercer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, pastor, mas o que vai servir essa fé no momento de crise? Muito. Nós vamos crer e entregar nossa confiança através da fé em Cristo Jesus. Eu poderia citar aqui vários exemplos, irmãos, sobre a fé, não é? Mas eu quero citar um texto aqui de Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 9. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, certa vez, Jesus se encontrou com aquele centurião, não é? E Jesus viu que aquele centurião, além de crer em Cristo, ele tinha uma fé não vazia, uma fé estagnada, mas tinha uma fé operosa, uma fé praticante. Amém, queridos? Então, nesses tempos de pandemia, eu quero dizer aos irmãos, creiam, exerçam a fé que não vem de nós, mas vem de Deus. Uma fé que nos move, uma fé que nos dá esperança, logo mais eu faço isso, uma fé que nos dá vontade de viver e viver debaixo da graça de Cristo Jesus. Depois da fé, o Senhor, ele, nesse texto, ele nos dá a a esperança é esperar crendo, praticando a fé. Não é? A esperança é a continuação da fé. A esperança é a nossa expectação. Capítulo 5, versículo 1 a 8. Vamos abrir esse texto comigo? Quem pode abrir esse texto para me ajudar, por favor? Romanos, lá vai nos dizer sobre a esperança. Romanos, capítulo 5, versículo. Os passos graça na qual e nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Esperança. Aliás, a esperança no meio do ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha no versículo, mas Deus amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Pecado. Nos ensina as nossas soluções, as nossas adversidades e até adversidades, não é? Ele nos dá paciência. E aqui essa paciência é a virtude que nos faz suportar os males com resignação. Nós entendemos que a esperança é o momento de apelo cristão. Ela produz que
onde todo espere, confie, vai nos apelar que a crise cristãos que estejam não em medicina, não em governadores, não em presidentes, a nossa esperança, ela está em Cristo Jesus, e é ela que nos move e nos pede para aguardar e esperar com paz. Coloca isso em nós, irmãos. Mas, assim como a fé tem que ser praticada, Deus, não conseguiremos resistir nas horas das provações e das tentações. E por que não falar da crise? Não é? Eu tenho conversado com algumas pessoas no dia a dia, esse quase 2 meses, 50 e poucos dias já, se não me engano, de mais de 50 dias, né, de pandemia, de isolamento social. Quantas pessoas estão com problemas psicológicos? Quantas pessoas estão doentes físicas? Quantas pessoas ainda estão debilitadas espiritualmente? Foram abaladas por esse momento de isolamento. É porque talvez eu ou essas pessoas que nós estamos falando aqui perderam a esperança ou colocar as vossas esperanças em coisas ou em homens. Mas nessa noite, o apelo da palavra de Deus para você que nos ouve aqui no templo, você que vai nos ouvir pela internet, nos nossos canais de divulgação, é que Deus pede a vocês que tenham esperança nele. Cristo é a esperança do nosso mundo, do nosso Brasil, né? Para a glória de Deus. Bem, ainda dentro da perspectiva da esperança, e nós precisamos ser firmes nessa esperança, eu quero ler um texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. E aqui nesse livro, nesse texto, vai nos ensinar a guardar firme a nossa confissão na esperança, né? A nossa certeza. Então, me parece que a fé e a esperança são conexas, não é? Andam juntas. A fé não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. E isso nos possibilita crer, confiar. E a esperança nos deixa pacientes ao ponto de esperar o tempo de Deus, o momento de Deus. Olha o que diz o texto de Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, queridos. Meus irmãos, eu quero hoje conclamar aos irmãos e pedir aos irmãos que se revistam dessa esperança bíblica, desses elementos que vai te fortalecer a sua fé cristã. Da vida cristã que nós estamos expondo aqui é para a glorificação de Deus e para o seu fortalecimento espiritual. Amém, queridos? Amém. Bem, depois falamos sobre a fé, falamos sobre a esperança. Eu quero falar agora sobre o amor. Né? A fé, nós cremos no possível. Nós não vemos, mas cremos, porque Deus é a fé em nós. Não é? Depois falamos da esperança, que através dessa esperança nós obtivemos a paciência para aguardar o tempo. E agora o amor que o amor que suporta, o amor que de crer suporta todas as coisas. O amor que eu li aqui no texto de Coríntios, capítulo 13, 13. Ele não é só dirigido a Deus, ao qual devemos amar de todo o coração, mas o amor também ao próximo, ao qual devemos amar como nós mesmos. Está lá em Marcos 12, 30, 31. Ainda mais, o amor é algo que o próprio Deus faz, pois amou o mundo e enviou o seu Filho para salvá-lo.
Está lá em João, capítulo 3, versículo 16. E aqui eu estou discorrendo que amor é esse que nós temos que ter. Que amor é esse bíblico, né? Dentro da perspectiva da crise. Isso foi também fica um resumo do Evangelho. Não dá para dizer que é cristão sem amar. Não dá para dizer que você exerce o Evangelho sem amar. Não é? E aqui o amor não é só em palavras, mas com fé na esperança que é Cristo Jesus. Logo, em prática. Não é verdade, irmãos? Por fim, o amor resume o próprio Deus. Ou seja, Deus é amor. Então, esse amor que eu quero apresentar hoje à igreja e a todos que nos ouvem. Esse Deus é Jesus Cristo. Pastor, momento de pandemia, de crise geral, é justamente nesse momento que nós temos que exercer esse amor, que não é humano, que não é um amor simplesmente fraternal, mas é o amor ágape, é o amor real, que vem da parte de Deus. Não é? Ele traz através do seu poder das Escrituras. 1 João, capítulo versículo 8. Vamos ler também esse texto? Quem pode ler comigo esse texto? Que vai dizer, que vai dar base ao que eu estou dizendo, que Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Se você puder ler comigo, por favor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, irmãos, não dá para falar que servimos a Deus sem conhecê-lo. Porque Deus é o próprio amor. E não dá para dizer que você exerce o amor sem conhecer Deus. Então, se aproximamos. Hoje o convite é que nós, nesse momento de reflexão, nesse momento de entendimento das Escrituras, o Senhor está nos chamando para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Na Trindade, nós também encontramos o amor desse Deus que eu estou descrevendo para vocês. O Pai ama o Filho. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 20. E o Filho ama o Pai, também está em João 14, 31. No Espírito. Amamos. Ao amarmos, estamos imitando o próprio Deus. Através da fé e através da esperança. Né? Através do amor, consequentemente. Você pode ler comigo que Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que vai dizer esse texto, Paulo vai nos orientar lá em Efésios, nós temos que ser imitadores do próprio Deus. Amar Jesus Cristo. Se você E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. glória a Deus. E aqui não é só seguir, não só imitar para análise mais profundo, quantas pessoas que se diziam cristãos do Evangelho. Pastor Oséias, qual é a lição dessa pandemia? É que Deus está no controle de todas as coisas. Independente do que eu faça, do que eu quero fazer, do meu futuro que eu planejei, Deus é que comanda todo
com a abalável que se ou uma fé racional, mas ao mesmo tempo firme em Cristo Jesus, independente das notícias, independente do que está acontecendo no mundo, no Brasil, no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade, na sua família, que o Senhor, através da fé, sabe o que é melhor para nós. E, consequente, depois da fé, a esperança. E o Senhor disse assim para nós: esperei com paciência no Senhor. Esperem no Senhor, porque eu sou o vosso Deus. Se nós formos analisar aqui, irmãos, há vários textos bíblicos do Antigo Testamento que o Senhor pede: povo, calma, eu estou no controle. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Não é? Então, o que nós temos que fazer hoje é exercer, fazer, praticar o Evangelho que nós ouvimos esses anos inteiros. Que nós aprendemos, tudo que o Senhor fez para nós, tudo que nós somos em Cristo hoje, nós temos que praticar. E eu dizia sobre a lição que nós temos que tirar dessa pandemia é justamente isso. É um momento específico para que você se autoavalie e comece a fazer a plena vontade de Deus. Será que as suas atitudes, será que o seu pensamento, será que aquilo que você tem está condizente com as Escrituras? Eu quero nesta nossa fé que aumentem a vossa esperança, toquem as vossas Cristo Jesus. Logo, com amor, façam a vontade de Deus com amor. Não é? Eu não estou aqui dizendo que Deus está no controle de todas as coisas, que nós não temos que se cuidar, por exemplo, que nós não temos que tomar tudo aquilo que as leis, os governantes, o Ministério da Saúde está nos pedindo para fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus está acima do Ministério da Saúde. E que Deus detém a morte e a vida. Cuidemos de si mesmo, dos nossos familiares, mas sem perder a fé e sem perder a esperança. E aí, depois disso, que a fé e a esperança estiver fortalecido, nós vamos praticar o Evangelho em amor. Não é? Ame a Deus. Ame a Deus. Fale com Deus sem cessar. Prove para si mesmo quanto que você o ama. Prove para você mesmo quanto você precisa exercer o Evangelho no dia a dia. Seja no seu trabalho, seja no isolamento da sua casa, seja aonde estiver que você esteja. Ame a Deus incondicionalmente. Porque até esse amor que nós temos em Cristo não vem de nós humanos, não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor, que é o dono dos céus, da terra e sobre as nossas vidas. Assim, o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. E aqui ele vai dizer que aqui é o dom supremo. Você pode abrir para mim? Romanos capítulo 5, versículo 5. E aqui o apóstolo Paulo trata o amor como um dom supremo. Ou seja, esse dom vem de Deus. Esse dom vem de Deus. Romanos 5, 5. Quem pode ler para nós, por favor? E a esperança não traz confusão, portanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Queridos, creia que este amor foi derramado pelo Espírito Santo de Deus ao seu coração. Você que me ouve aí, aonde você estiver, na parte desse país, fora do país, o Senhor Jesus está com vocês e derrama sobre os vossos corações, pelo Espírito Santo de Deus, esse amor
que é o amor, que é um dom supremo. E eu quero já finalizar esse sermão, essa simples reflexão. Eu quero dizer que, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as crises que estamos vivendo ou ainda vamos viver, porque possa ser que piore um pouquinho mais, não é? Não podemos nos esquecer. A fé, a esperança, o amor. Com a fé, você acredita que Deus é o Senhor de todas as coisas. Com a esperança, você vai conseguir esperar crendo no Senhor Jesus. E ainda com amor, você poderá suportar qualquer dificuldade e vencer qualquer crise, qualquer situação em Cristo Jesus. Eu quero finalizar lendo um texto com vocês. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. E também o apóstolo Paulo, aos Tessalônicos, ele diz da seguinte forma: irmãos, lembremos continuadamente diante do nosso Deus e Pai, e que vocês tenham demonstrado o trabalho e a perseverança proveniente da Jesus Cristo. Esses três elementos bíblicos que vai fortalecer você. Fé, esperança e amor que vem de Cristo Jesus. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças por nesta noite estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Embora um pouco reduzidos, de forma que nós gostaríamos, mas já é um privilégio estar aqui com nossos irmãos, presencialmente, com nossos irmãos e amigos que nos ouvem pela internet, pelos nossos canais de divulgação, Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que tu és. Obrigado pela fé operosa que o Senhor colocou em nós, que o Senhor mesmo nos ensinou. E queremos praticar a fé, Senhor. Logo, depois de praticar a fé, a esperança. Porque a esperança vai produzir paciência. Nós vamos aguardar tudo em Cristo Jesus e conforme a tua vontade no tempo de Deus. E depois vamos o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Deus, obrigado. Que essa reflexão, que esta palavra, Senhor, possa ir ao encontro daqueles que necessitam, estão desanimados, estão doentes de hospitais, os nossos entes queridos, aqueles irmãos e amigos que nem que conhecemos, que faz parte do nosso rol de relacionamento, e até aqueles que nós não conhecemos. Que a tua fé, a esperança, o amor, que esses elementos sagrados, que esse ensinamento bíblico, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Esta é a nossa oração. Que se cumpra a tua vontade em mim e em nós. Por isso, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amados queridos, nós vamos finalizar então o nosso culto. Eu quero agradecer vocês pela presença, não é? É o primeiro culto que nós voltamos aí, depois de quase 50 dias, cultos presenciais, em obediência ao decreto municipal e estadual, não é? Conforme também o Ministério da Saúde, nós vamos continuar nos protegendo. Então, nós vamos continuar com esse distanciamento aí das cadeiras, usando as nossas máscaras, não é? O álcool em gel, lavando nossas mãos assim que possível, todas as vezes que for necessário, e vamos tomar todos os cuidados, não é? Já quero mandar um abraço especial para aqueles nossos amigos e irmãos, membros da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, que não puderam estar aqui, que são do grupo de riscos, idosos, alguns irmãos que têm doenças crônicas e outros irmãos que não vieram. Que Deus os abençoe
E quando vocês virem esse vídeo, vão se alegrar conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé neste momento. Nós vamos dar a bênção apostólica para agradecer a Deus e logo vamos finalizar esse culto e vamos cantar essa canção em agradecimento a Deus depois da oração, depois da bênção apostólica. Ore comigo em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, em nome de Jesus. Boa noite, a paz de Cristo. Fiquemos com essa canção. Até a semana que vem. Eu te agradeço, Deus, por te lembrar de mim. E pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não bati. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Muito imaginar, você acredita pra você. Não sou do mundo, não. Olha, a força e o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos. Pode dizer. E com aquela mãe que não existe, você não esqueceu, você insiste.